Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje a gente vai receber Márcio Mateus, presidente do CELUR, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana a nível nacional. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, obrigado, então, Renato. No programa de hoje a gente vai tentar refletir um aspecto da nossa atualidade, uma prática das corporações, sejam elas públicas, privadas, que é a questão do compliance. Esse nosso momento turbulento, o compliance se faz necessário para que se tornem sadias as relações entre empresas e o governo, nesse caso específico. Márcio, tenta explicar para a gente, em primeiro lugar, o que é o compliance, que tanto se fala hoje. O compliance é uma expressão, né, que vem do inglês, do verbo to comply, né, que ou seja, atuar de acordo com as regras, né, atuar em conformidade com as regras, tá? E quais são essas regras, né? As regras de boas relações, as regras éticas nas relações internas da empresa. Então, por que hoje você tem o compliance? Hoje no Brasil, a partir de 2013, né, pela Lei 12.846, foi a chamada Lei Anticorrupção, né, mas é a Lei do Compliance, tá? E ela foi regulada em 2015. Para que isso? Para evitar que na relação entre o poder público e o poder privado, como você falou, se estabeleça uma relação sadia, onde não haja prática de atos lesivos ao erário, que ao fim e ao cabo terminam penalizando toda a população, né? Frustrando os objetivos do Estado e ao mesmo tempo frustrando os objetivos da empresa. Né? Porque na realidade a empresa existe para trazer bem-estar, para trazer melhoria, para trazer prosperidade, tá, para a sociedade. Então, essa relação de querer se apropriar do Estado, querer vantagens na relação com o Estado, isso precisa mudar. Se a gente quiser construir algo melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, um ambiente negocial, um ambiente relacional entre o setor privado e o setor público próspero, produtivo, que realmente atenda, né, os objetivos do país, as necessidades do país, nós temos que mudar esse tipo de relação. E isso, felizmente, Renato, não é mais um discurso. Eu posso te assegurar que hoje é uma realidade, e particularmente no ambiente das empresas de limpeza urbana. As nossas empresas hoje, todas têm sua área de compliance, a chamada governança corporativa, né? Estabelecem, têm os mecanismos de compliance interno. Para quê? Para que ela tenha rigidez no seu ambiente, que todas as suas práticas sejam práticas efetivamente éticas, na relação interna, entre os próprios, né, entre o próprio corpo funcional, na relação hierárquica e também o quê? Na relação interna com o mundo externo, tá? Na relação com os concorrentes, na relação com as demais empresas, na relação com o consumidor e na relação com os governos. Essa é principalmente o nosso setor, que ele tem uma vinculação direta, que ele presta diretamente serviços ao Estado, no caso ao ente municipal, que é o município. Agora, Márcio, você citou um fato curioso. A questão do compliance, ela também atinge a hierarquia dentro da empresa? Olha, Renato, é assim, quando você fala em hierarquia dentro de uma empresa, o que é a hierarquia dentro de uma empresa?
a hierarquia é um instrumento de organização funcional. Né? Por muito tempo, as pessoas acham que eu sou chefe, eu sou superior àquele... Não, você não é superior a ninguém. Não existe superioridade ou inferioridade entre pessoas. As pessoas são iguais. O cargo que a pessoa ocupa, ele é um instrumento de organização do trabalho. Então você é leal para o seu chefe, porque o seu chefe está encarregado de conduzir a missão para cumprir o propósito da empresa. Agora, essa lealdade não pode ser absoluta. Ela é relativa. Né? Porque você é leal ao seu chefe se o seu chefe estiver sendo leal à empresa, aos objetivos da empresa, ao propósito da empresa, à missão da empresa. O que é uma empresa? O que é uma organização? É um arranjo de pessoas, métodos e meios para a consecução de um determinado propósito, em prol da prosperidade de todos. Essa é uma razão que precisa ficar bem clara. Então, quando existe a hierarquia ela é formada para organizar o trabalho para que essa missão seja efetivada, seja cumprida. Então, você é leal com o seu chefe, é leal com o seu superior hierárquico, desde que ele seja leal ao cumprimento do propósito da empresa, àquilo que a empresa se propõe. Se ele não fizer isso, você vai ser leal com ele e você vai o quê? Ser desleal com a sua empresa. Então a gente chama isso de hierarquia das lealdades. Aí você fala para mim, tudo bem. Aí você é leal com o teu chefe, você é leal com a tua empresa. Só que a tua empresa não está sendo leal com o bem comum, não está sendo leal com a sociedade, não cumpre as normas, né? Procura obter vantagens na relação com o poder, né? Se corrompe nessas relações. Então, o que você faz? Se você seguir isso, você vai acabar também fazendo parte disso. Isso é uma vacina, Renato, hoje, contra as quadrilhas que se montaram, tá? No ambiente empresarial, no ambiente institucional do país. Essa é uma hierarquia das lealdades. Você não pode perceber, fugir a essa questão. Eu sou leal com o meu chefe, com o meu diretor, tal, enquanto ele for leal com a empresa e a empresa for leal ao bem comum, aos objetivos dela, tá, na sociedade. Isso é importante como uma vacina de proteção da própria empresa e da própria sociedade. A lei de compliance, ela acaba colocando tudo isso. Por isso que ela procura, primeiro, acertar o ambiente externo, porque o interno determina o externo. Se você tem um ambiente interno contaminado, corrompido, obviamente ele vai levar isso para o ambiente externo. Aí vem a questão, né, Renato? Como é que faz? E quando o ambiente externo continua corrompido e você não? Boa. Agora, Márcio, uma coisa que me preocupa, que é claro que eu acho necessário a questão da regulamentação, assim, das relações entre Estado e as empresas, e as relações das empresas entre si. Mas a gente sabe que no Brasil tem essa é até engraçado falar, essa tradição que a lei não pega. A lei pega, a lei não pega. Só que nesse quesito do compliance é uma coisa muito importante que a coisa comece a funcionar. No Brasil não vai ter particularmente vai ser difícil a implantação disso aí, não vai ter litígio dentro. Os caras estão tão acostumados a uma certa prática. Como é que você faz essa lei pegar aqui no Brasil? Olha, Renato, o que eu posso te falar é o seguinte, né? Nós aprendemos desde garoto que quando não quer, dois não brigam. Dois não brigam. Então, ou seja, na questão da corrupção, você tem dois agentes, um ativo e um passivo. Né? Se um não quer se corromper, fica difícil de dois se corromperem, não é isso? Tá? Eu acho, esse é uma componente importante. E eu acho que aí vem a questão. Hoje, no meio empresarial, particularmente no meio das nossas empresas, isso é uma visão corporativa. Não se quer mais estabelecer nenhum tipo de relação, né, que não se aceita, né, chamamento para nenhum tipo de relação esquiva, algum tipo de relação escusa, tá? Não se aceita mais, as empresas não querem fazer isso. E graças a Deus também nós tivemos um ambiente atual onde, infelizmente, grandes grupos, né, empresariais estão aí expostos à execração, né, à execração pública, efetivamente, juntamente com grupos também políticos afins, né, que se articularam em torno de ideais escusos ou de objetivos escusos. Isso ficou muito evidente. E essa lição, eu acho que ambos aprenderam.
né? Ambos aprenderam. Mas é preciso ficar atento. É preciso ficar atento. Ou seja, há que ter uma eterna vigilância. E hoje as empresas elas estão se mobilizando. Como é que elas fazem isso? Nós temos hoje cursos de compliance, sistemas de integridade, semanas de integridade, onde todo o corpo funcional é treinado, onde essas questões vêm à tona, onde a empresa discute as relações internas, discute as relações no plano externo. E outra, também, como é que você fala isso? Como é que eu vou mudar isso se continuam os mesmos atores políticos? A sociedade tem as condições... Boa pergunta, vou te repetir. Como que a gente vai fazer isso se continuam os mesmos atores políticos? Então, felizmente, o nosso sistema, ele permite o quê? A oxigenação, a renovação. Eu acho que nós temos que entender, a sociedade tem que entender isso. Qual o valor dos seus representantes? Qual é a responsabilidade, acho que cada vez mais claro para ela, a responsabilidade dela em relação aos representantes. Se ela continuar achando que ela vai votar nas pessoas porque é mais favorável a ela vai de novo sentir a falta de uma melhor escola, de um melhor serviço público, de um melhor atendimento de saúde. Ela vai continuar pagando em duplicidade, muitas vezes, ou sequer nem tendo esses serviços. Essa é uma questão que todos nós temos que atentar. É assim, e nós temos a oportunidade, por ocasião do processo eleitoral, de renovar as lideranças do país, né? E aí você vai buscar. Eu acredito, Renato, que todo esse processo é um processo de aprendizagem para a sociedade, é um processo de aprendizagem, como está vendo, para o setor, para a iniciativa privada, para o setor privado, é um processo de aprendizado de cidadania, e que vai levar a um processo de melhoria, né, na estrutura política, nas lideranças do país. Se a gente conseguir mudar as lideranças econômicas, né, do setor privado, do setor empresarial, conseguir mudar a visão, a cabeça das nossas lideranças, o país tem tudo para prosperar. Porque ele tem todas as condições para isso. Renato, seja na empresa, seja no país, quem é responsável pelos valores, pelas expectativas, pelos objetivos, pelos avanços, são as lideranças. Por isso que nós temos que sempre ter em mente que nós temos que buscar boas lideranças, lideranças capazes, gente qualificada para nos representar, para fazer o país avançar. Agora, se eu quero votar no amigo, se eu quero votar naquele que vai me trazer benesse, que vai me trazer vantagem, né? Ganha você e perdemos todos. É assim, isso precisa mudar. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo, essa depuração que está acontecendo no país, vai levar, de alguma forma, a um estágio de melhoria bem maior. A parte do setor privado está fazendo a parte dele. E, particularmente, o setor de limpeza urbana está fazendo isso com muito afinco, viu, Renato? Eu posso te assegurar. E vou falar, o próprio Celur, nós estamos fazendo também a nossa lição de casa. Nós montamos o nosso Código de Conduta e Governança, tá? Seguindo as melhores práticas de governança, né, com todas as credenciais éticas que é necessária ao exercício dessa representação de outras empresas, tá? Também estamos fazendo. Vamos agora, para o começo do ano, fazer um grande seminário de compliance para todos, para irradiar cada vez mais essa cultura do compliance, das boas relações, das relações sadias com o poder público. Nós somos prestadores diretos de serviço ao poder público e nós temos certeza que o nosso setor vai ter uma grande contribuição para uma ação civilizatória, para uma ação de elevação da gestão pública no Brasil. Ele já faz isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista do aporte de tecnologia, do aporte de conhecimento, de melhoria de serviço, de prestação de serviço. Mas ele vai melhorar ainda mais, vai levar ainda mais na questão da gente poder chegar, de a gente ter administrações mais efetivas, mais capazes, mais eficientes em prol das necessidades públicas. Ok, no programa de hoje, Nova Cidade recebe Márcio Mateus, presidente do Celur, Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana a nível nacional, explicando para a gente um pouco mais sobre compliance. Agora, Márcio, a pessoa que está ouvindo a gente em casa, o que a sociedade, o que as empresas, o que o cidadão ganha com a implementação do compliance? Olha, em primeiro lugar, ele vai ter a condição de saber que aquilo que ele está pagando
por serviços, aquilo que ele está pagando, né, para uma administração. O que é um governo? É uma administração que é eleita. É igual como você tem seu condomínio, quando você tem uma administração eleita para cuidar dos seus interesses, dos interesses coletivos, dos interesses de todos. Ele vai ter a certeza de que ela realmente vai cuidar do interesse de todos e não de alguns. É isso. Essa é a questão. Quando você tem uma representação, a representação é uma representação coletiva. Se você começa a trabalhar o interesse, por isso que existe em política, Renato, o objetivo da política é a construção do bem comum. O bem comum é o bem coletivo, é o bem de todos. Tá? Quando você começa a trabalhar pelo bem de alguns, o Estado se perdeu. Então, é isso que a gente quer dizer. Quando você tem as regras de compliance hoje, você tem uma garantia, né, para o cidadão que o bem comum não vai ser lesado. Tá? Que a relação das empresas com o poder público vai ser objetivando a construção de prosperidade a todos. Até o pessoal me pergunta, eu falo, o que você fala da empresa? O que a empresa traz prosperidade? O pessoal me pergunta muito, mas qual é a função social da empresa? Né? A função social da empresa é ajudar a creche. A função social da empresa, Renato, eu vou falar uma coisa, muita gente vai estranhar. A grande função social da empresa é gerar lucro na forma de capital produtivo. Quando ela era gerar lucro na forma de capital produtivo, o que ela está fazendo? Ela está girando a roda da economia. Você não vai ver grande empresário com grandes dinheiros, né, em casa, em mala, na conta. O dinheiro das empresas, dos empresários, eles estão sendo colocados para mover a roda da economia, gerando oportunidade de negócio, oportunidade de emprego, prosperidade para as outras pessoas. A sociedade, o sistema é assim, eu gero prosperidade fazendo a prosperidade alheia, dando condições para que o outro também prospere. É assim que todos prosperam. Então a gente precisa entender um pouco essa noção, né? Aquela visão que a empresa é um ente predatório é uma visão distorcida da realidade, Renato. É a visão que nos é incutida por outras razões, né? Que não são as razões reais. Hoje o que a empresa objetiva é prosperar, trazer prosperidade para todos. Quando a empresa prospera, todos que estão com ela, que estão compartilhando, porque você não fala mais em funcionário, você fala em colaborador, né? Colabora para o cumprimento da missão da empresa, dos propósitos da empresa. E esses propósitos da empresa visam, no geral, o quê? Trazer prosperidade para toda a sociedade. Se a empresa for próspera, várias empresas forem prósperas, os seus colaboradores serão prósperos e, por via de consequência, por extensão, por confluência, toda a sociedade será próspera. E os governos também, Renato. Por quê? Porque se a empresa vai bem, ela paga seus impostos, ela contribui adequadamente, né? Então ela vai pagar impostos corretamente, vai cumprir suas obrigações, todos ganham. É uma roda de prosperidade. A gente fala assim, é um círculo, né? É um círculo virtuoso, né? Em vez de você ter o círculo vicioso, você tem o círculo virtuoso da prosperidade. É assim que funciona. Infelizmente, nós temos muitas visões distorcidas, muitas visões conturbadas, por visões de mundo diferenciadas, faz parte da vida em sociedade, nós compreendemos isso. Mas nós temos que entender que o papel de uma empresa, efetivamente, é trazer prosperidade para todos, a partir dos seus próprios quadros funcionais. É assim que funciona. Márcio, a semana passada a gente recebeu aqui uma pessoa falando sobre tratamento de água. E por coincidência ele falou da questão da criação de impostos para a destinação dos resíduos sólidos. Porque ele falou que não adianta você fazer tratamento de água se cada vez mais você faz a destinação final nos lixões, que vai contaminar os lençóis, quer dizer, é você enxugar gelo. Como é que a gente faz para finalmente ter uma destinação previsível para esse orçamento da destinação dos resíduos sólidos? Os orçamentos municipais, Renato, eles são muito apertados. São apertados de fato. O município ele tem muitas obrigações e o orçamento dele é reduzido para todas essas obrigações. Por exemplo, ele é obrigado a investir 25%, né, da receita dele em educação, 15% em saúde. Ele tem que pagar a folha de pagamento, a folha de funcionários, pagar a previdência. Ao final, Renato,
sobra muito pouco. E, principalmente nesse momento de retração econômica, por exemplo, hoje, uma boa parte dos municípios estão gastando bem mais dos 25%, né, com educação, e bem mais do que os 15% por saúde, porque a pessoa, o cidadão não usa mais a escola particular, vai onerar a rede pública, né, de ensino. Ele não consegue mais pagar o plano de saúde dele, vai onerar a rede de saúde do município, a rede pública do município. E começa a aumentar esses índices, e cada vez mais vai apertando os outros serviços. E no serviço de limpeza, nós temos, parte deles não dá para custear com taxa, tarifa ou preço público, que são os chamados serviços indivisíveis, ou seja, aquele serviço onde todos sujam. A cidade amanhece suja, ventou, choveu, né, caiu folha, poeira, tem que limpar. Esse aí não dá para individualizar. Mas o outro, igual a água, que vai até a casa, o serviço que vai até a casa do indivíduo, esse dá. Você sabe quanto o indivíduo gerou, né, o cidadão gerou, a dona de casa gerou, aquele imóvel gerou de resíduo, quanto, onde ele foi pego, para onde ele foi levado, até a destinação final. Dá para calcular isso, dá para individualizar isso e dividir essa conta. E além disso, Renato, ela tem um efeito educativo, né? Ela tem um efeito de mudança comportamental. À medida que o indivíduo sabe que ele paga por isso, ele vai procurar produtos que gerem menos resíduos. Ele alimenta uma escola chamada economia circular. Ele vai optando por produtos que gerem menos resíduos. Eu vou dar um exemplo do meu tempo, aí no passado. Tudo se vendia a granel. Hoje você vende tudo com embalagem individualizada, então aumenta. Então, se você tiver a oportunidade de comprar coisa a granel, se você tiver a oportunidade de comprar produtos que tenha vasilhame reutilizável, essas situações, o indivíduo vai optando por isso. Se ele tiver condições, por exemplo, de usar o orgânico dele para compostar em casa, fazer uma compostagem para as plantas dele, ele vai adotar outras providências e nós vamos todos diminuir a pressão sobre o meio ambiente do descarte de resíduos. Então, é um processo educativo. Então, uma cobrança pelos serviços, ela acaba tendo duas funções. Primeiro, aliviar o caixa do município em prol de todos os cidadãos. É isso que eu quero dizer, não é em prol, é em prol de todos. E, além disso, ela tem essa componente educativa. É a mesma coisa, quando está faltando água, todo mundo vai lá, reduz a água, economiza, o governo aumenta a tarifa, para quê? Para inibir um consumo exagerado. Então você tem condições de melhorar, de trabalhar melhor essa questão. Renato, nós chegamos da década de 60 de 400 gramas por pessoa. Por exemplo, vai chegar agora no fim do ano, vamos chegar a quase 1,2 kg por pessoa. Triplicou. Você imagina, triplicou. Então, cada vez mais gerando resíduos. Os resíduos não param de aumentar. Certo? Quando a sociedade, então, prospera, a capacidade de consumo aumenta, agora, está um momento. Saiu a retração econômica, o país voltar efetivamente a ter um desenvolvimento econômico maior, você pode ter certeza, vai aumentar o consumo e vai aumentar a produção de resíduos decorrentes dessa relação de produção e consumo. A produção aumenta, o consumo aumenta, o resíduo aumenta proporcionalmente. Então nós temos que ter uma visão muito clara de tudo isso. E se a gente quiser bons serviços, há um engano, há um conjunto de desinformações que não são claras, né? que acabam deixando o indivíduo perdido. Então, na realidade, ao pagar por isso, está sobrando mais dinheiro, porque é do mesmo caixa que sai, é do caixa público, é do erário comum, é do caixa de todos, nós financiamos tudo isso. Tá? Então, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, você, todos que estão aqui se incluem nisso. Então, é um caixa comum. Bom, se eu pago por aqui ou aqui, vai sobrar mais lá, continua para todos. É isso que a gente precisa entender. E o serviço tem o quê? Sustentabilidade financeira. Você viu agora, como nós ficamos aqui, com esse quadro de retração econômica, esse serviço em muitas prefeituras pararam de ser pagos, pararam de ser realizados. E isso, resíduo, é uma pirâmide mais, é básico. Se você não tem o básico, a sociedade não consegue prosperar. Você começa a ter problemas de saúde, saúde pública, insalubridade urbana. Quer dizer, a vida em sociedade fica totalmente prejudicada. É igual você morar numa casa suja. Né? Ali prospera a doença, prospera a degradação. Mas não é só isso que prospera. A mesma coisa são as nossas cidades. Tá? Por isso que é um chamado o quê?
um serviço básico, serviço essencial, é um serviço de salubridade pública. Isso precisa ser bem entendido por todos nós. Ok. Márcio, felizmente nosso tempo se esgotou. A gente agradece a participação, todas as participações suas desse ano, que creio que, como para mim, como para todo mundo de casa, deu uma verdadeira aula sobre a questão da limpeza urbana nas cidades brasileiras. Márcio, obrigado. Eu que agradeço, Renato, a oportunidade, a nossa parceria, o nosso entendimento, sempre buscando trazer esclarecimentos para a sociedade, né, desmistificar, né, muita coisa, muita informação errônea. Hoje nós vivemos um mundo, né, Renato, em que metade das coisas que existem, tá, é fintar, é ludibriar, né? Metade das informações que nos são passadas não nos levam aos caminhos verdadeiros que nós deveríamos trilhar. Então nós temos que ter muito cuidado, e eu venho aqui, Renato, e agradeço esse espaço aqui para a consecução disso, ou seja, de bem informar, bem esclarecer, com verdade, com realidade, com integridade, a nossa sociedade a respeito da questão dos resíduos. Ok. Nova Cidade volta na próxima semana.